Olá, família. Boa noite. Estudo bíblico para a família Jovens Livres, dia 18 de junho de 2024. Hoje eu quero lhes falar sobre o tema complexo de inferioridade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rogamos a tua bênção para esse estudo. Que o Senhor nos dirija na tua palavra, nos dando a compreensão de como tratar desse assunto que envolve a vida de tantas pessoas. Dá-nos o esclarecimento necessário pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Fala-se muito em complexo de inferioridade, principalmente com a grande ênfase dada pela psicologia humanista na autoestima, que o indivíduo ele precisa ter uma avaliação sempre positiva de si mesmo, buscando realizações cada vez maiores, porque isso vai fazer com que ele se sinta bem e que ele possa ser útil. E aqueles que não conseguem essas realizações, e aqueles que não têm uma visão tão positiva de si mesmos, caem no que se chama complexo de inferioridade. Em primeiro lugar, é preciso definir complexo. O dicionário Hawes, um dos melhores dicionários da língua portuguesa, sobre complexo tem muita coisa. Eu vou ler a definição que nos interessa em nível psicológico. Complexo diz-se de um conjunto tomado como um todo, mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto e que apresentam diversos aspectos. Portanto, às vezes é algo até imperceptível pelo intelecto. E nós poderíamos definir, no contexto do nosso estudo, complexo de inferioridade como sendo sentimentos reais ou até mesmo imaginários de autodesvalorização que surgem quando um ser humano se compara com outro ser humano. O complexo vai surgir sempre nessas comparações que se fazem. Existem duas fontes de comparações. Existe uma fonte que é uma base incorreta. É quando a pessoa se compara com o outro. Com outro ser humano. E ele vai ter uma visão, às vezes, distorcida de si mesmo nessa comparação. Em primeiro lugar, eu queria ler um texto de Romanos, capítulo 14, versos 7 e 8, que diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmos, nem morre para si mesmos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Nós somos do Senhor. E nós não devemos comparar a nossa vida com outros seres humanos. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Ele não nos fez iguais. Ele nos deu
características diferentes, até mesmo características físicas diferentes, raças diferentes, coeficiente de inteligência diferente. Então nós somos diferentes fisicamente, nós somos diferentes emocionalmente, nós somos diferentes intelectualmente. A raça, a cor da pele, há muitas diferenças entre nós, seres humanos, embora sejamos todos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando somos alcançados pela graça de Deus, convertidos, nós recebemos os dons do Espírito, que também não são iguais para todos. O Espírito distribui os dons conforme lhe apraz, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Então eu não posso comparar meus dons com os dons de outro irmão e querer me avaliar pelos dons dele. Então essa é uma base incorreta de comparação. É o ser humano se comparando com outro ser humano. E um outro ser humano nunca foi colocado para ser espelho de comparação, para que nós venhamos a nos contemplar através da vida dele. A Bíblia vai mostrar para nós qual é o verdadeiro espelho da contemplação. Gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, se comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está dizendo aqui que ele não ia entrar nesse jogo de ficar comparando, de ficar medindo forças. Não. Que eles lá que queiram fazer isso, que o façam, comparando-se consigo mesmos e revelando a sua própria insensatez. O complexo surge quando uma comparação é feita entre as qualidades imutáveis dos homens, entre características que não podem ser mudadas. Significa que tem coisas que nós não conseguimos mudar. Por exemplo, vou citar algumas características imutáveis. Aparência física. Se sou alto demais ou baixo demais, se sou de pele escura ou pele branca demais, se tenho olhos castanhos ou se tenho olhos verdes, essas coisas não mudam. É a aparência que Deus nos deu. Isso não vai mudar. Nós precisamos nos aceitar como somos. Agora, se eu me comparo, se eu sou de baixa estatura, como eu sou, e eu vou me comparar com alguém de uma alta estatura e querer ser como essa pessoa, eu vou me sentir frustrado por não poder ser e vou entrar nesse complexo e me sentir inferior. Uma outra base errada de comparação imutável é em relação à inteligência. Se eu tenho um QI, coeficiente de inteligência elevado, ou se eu não tenho um coeficiente de inteligência elevado, isso não vai mudar. Queria ser mais inteligente? Isso não vai mudar. Deus deu a cada um de nós um QI. É preciso que nós aceitemos isso e
usemos o que ele nos deu. Deus nunca vai cobrar de nós aquilo que ele não nos deu. Ele sempre vai cobrar aquilo que ele concedeu a nós. Portanto, não vamos fazer esse tipo de comparação. Uma outra base imutável é a família em que nascemos. Se minha família é grande ou pequena, ou se sou órfão, eu nunca vou mudar isso. O nível social, se nasci numa família rica ou se nasci numa família pobre, isso não vai mudar. Isso não muda. São qualidades imutáveis. E o homem que muito se compara com as qualidades imutáveis de outros homens tem pouco conhecimento do seu próprio interior. Ele compara essas questões exteriores, aquilo que se apresenta aos olhos dos outros. Enquanto que a palavra de Deus vai mostrar para nós que existe uma outra base correta de comparações. Existe um outro modelo também para que nós possamos nos comparar. A base correta de comparação, a base certa, é que o homem deve se comparar. É Deus. Jesus é o espelho em que devemos comparar e contemplar a nossa vida. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, agora capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que o apóstolo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios. Que nós, os crentes, temos que contemplar, como com espelho, contemplar a glória do Senhor. Contemplar o Senhor. E à medida que nós contemplamos o Senhor, nós vamos sendo transformados. De glória em glória, é gradual. Há um crescimento. À medida que nós vamos contemplando, vamos sendo transformados à sua própria imagem. Mas nós não já temos a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, fomos criados? Sim, fomos. Mas Paulo está dizendo que esta imagem está sendo restaurada em nós. Porque com a queda, lá no capítulo 3 de Gênesis, a imagem e semelhança de Deus no homem, ele não perdeu, mas ela foi desfigurada. E na conversão, ela vai sendo restaurada à medida que nós vamos caminhando com o Senhor. E à medida que contemplamos a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor. O Espírito é a obra que o Espírito está fazendo em nosso interior. Então, a base correta de nossa comparação tem que ser Jesus. Ele tem que ser o espelho. Ele é o modelo que nós temos que espelhar na nossa vida cristã. O complexo dissipa quando nós fazemos comparações das nossas qualidades mutáveis com o caráter de Cristo. As qualidades mutáveis são aquelas que nós podemos mudar. Por exemplo, a Bíblia nos mostra o fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. O fruto do Espírito é como o caráter de Deus em nós. Isso precisa ser aperfeiçoado em nós. O fruto do Espírito são características de Jesus. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Caráter de Cristo.
Isso precisa ser aperfeiçoado em nós cristãos. Então, há coisas que eu posso mudar. Humildade, eu preciso olhar para Jesus. Paciência, eu preciso olhar para Jesus. Amor, eu preciso olhar para Jesus. Gratidão, mansidão. A vida de Cristo é o espelho, então, onde eu devo contemplar. Se não sou, posso melhorar. Tenho que melhorar. Preciso mais de Jesus, porque isso pode mudar. A cor da minha pele nunca vai mudar. A cor dos meus olhos, naturalmente, não muda, a menos que a pessoa possa usar uma lente colorida. Mas de forma natural não vai mudar. A estatura não vai mudar. O coeficiente de inteligência não vai mudar. Mas essas características interiores que importam, Jesus Cristo em mim, isso muda. Isso, à medida que nós caminhamos com o Senhor, essas coisas elas vão sendo aperfeiçoadas em nós. É o caráter de Cristo em nós. Nós somos como uma paisagem que Deus está pintando. A moldura do quadro consiste nas qualidades imutáveis, aparência, inteligência, etc. Agora, a pintura que Deus está fazendo em nós, pelo Espírito Santo, é essa vida interior. Deus não se preocupa com a moldura. Ele nos fez de um jeito e isso vai permanecer. A cor da pele, a estatura, a cor dos olhos, o coeficiente de inteligência, etc. Isso é moldura. Do jeito que ele fez, vai permanecer. Agora, Deus está trabalhando a pintura. Nós estamos sendo moldados, formados. Um outro texto de 2 Coríntios, agora capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa moldura, que são as características imutáveis, elas vão sendo desgastadas com o tempo. Nós vamos envelhecendo. Isso vai se corrompendo, como diz o apóstolo Paulo aqui, vai se desgastando. Agora, o homem interior, ele chama de homem interior, essas características internas, o caráter de Deus em nós, o homem interior se renova de dia em dia, pela obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Esse é o trabalho que o Senhor Deus está fazendo. Vamos ler outro texto. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. O contexto desta passagem é que o profeta Samuel foi mandado por Deus na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. 1 Samuel, capítulo 4, versos 16 e 17. Diz o seguinte: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e se achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei. Aqui eu adiantei um pouco, irmãos, me desculpe. Eu vou voltar um pouquinho aqui. No texto de 1 Samuel, no capítulo
é 16, mas os versos 6 e 7. Diz o seguinte: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que coisa maravilhosa. Samuel, não obstante ser um profeta de Deus, mas ele olha com um olhar humano. E quando entra o filho de Jessé, mais velho, Eliabe, ele viu a boa aparência, a altura, então ele pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. A avaliação que Samuel fez é comum nós fazermos. Avaliar as pessoas por aquilo que nós vemos. Mas o que Deus diz para ele é algo surpreendente. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor o coração. Então todos os filhos de Jessé passam na frente do profeta e dizem: isso não é esse. Quando pergunta, não tem mais um? Ah, tem um menorzinho, está lá no campo cuidando das ovelhas. Era Davi. Manda chamar. Quando Davi chegou, o Senhor mandou ungir a Davi. Aquele que não se esperava. Era o mais novo e estava exercendo uma função desprezível para a cultura da época, cuidando de ovelhas no campo. Mas era esse o escolhido do Senhor. Então, queridos, a moldura, a aparência, a cor da pele, estatura, inteligência, são coisas que não vão mudar. Deus não vai transformar isso. Agora, o interior, sim, porque, como ele diz aqui, ele vê o coração. E coração na Bíblia é o centro do ser humano. É a sede de pensamentos, emoções e vontades. Então Deus está trabalhando é aqui. Essa é a pintura que Ele está fazendo. Nós não temos que fazer comparação com outras pessoas que às vezes têm uma aparência melhor do que a nós, ou pessoas que têm uma inteligência maior, outras condições de vida. Não, como cristãos, nós temos que avaliar a nossa vida pelo Senhor. Nós temos que contemplar o Senhor e sermos transformados por Ele. Ele está visando aqui o nosso interior. Como o complexo de inferioridade se manifesta na vida de uma pessoa? Às vezes através de hipercompensação. O que é isso? É um meio usado para impressionar outras pessoas. Exemplo: a pessoa às vezes quer ser sofisticada para impressionar os outros. Ou sofisticada no vocabulário, ou sofisticada na forma de vestir, de ostentar. Exagera às vezes, justamente para tentar impressionar. Porque interiormente ele se sente desvalorizado. Então ele procura valorização de outros através dessa hipercompensação. Às vezes o complexo de inferioridade se manifesta pela inveja. Uma pessoa que tem muita inveja porque ele queria ter o que é do outro.
queria ter a aparência do outro, queria ter a inteligência do outro, queria ter o dinheiro que o outro tem. E por se sentir inferior, ele é movido ali por inveja. Ou, outras vezes, como uma autocrítica ou amargura. A pessoa queixa das qualidades imutáveis, aparência física, inteligência, etc., e sente amargura de Deus por ter a feito assim. E não consegue ter um bom relacionamento com o Senhor. Vive essa amargura por causa do seu complexo de inferioridade. Bom, esse é o problema. Mas só falar do problema não resolve. Nós precisamos falar também de como receber cura. E a primeira coisa é reconhecer que nunca nós poderemos mudar qualidades imutáveis. Aquilo que é imutável há de permanecer. Não se pode acrescentar um côvado à sua estatura. Aquilo que é imutável permanece imutável. Segundo lugar, nós precisamos nos aceitar como Deus nos fez. Foi Ele que nos criou, somos obra do Senhor. E o Criador, Ele tem o direito de criar como lhe apraz. Romanos capítulo 9, verso 20, vamos ler esse texto. Epístola aos Romanos, capítulo 9, verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não temos o direito de questionar Deus. Por que ele me fez assim, não de outro jeito? Por que ele me fez de baixa estatura e não de alta estatura? Por que nasci numa família pobre e não numa família rica? Por que tenho um QI mais baixo do que meu amigo que tem um QI alto? Nós não temos esse direito. O outro texto é Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, verso 9. Diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? O barro questiona o oleiro? Nós não podemos questionar o nosso Senhor. Por que nos fez assim? E não de outra forma. Um outro ponto a ser enfocado com relação a isso é confessar a Deus a amargura que às vezes se tem dele por nos ter feito como ele nos fez. Se você não gosta de você pelo que é, possivelmente carrega amargura no coração para com Deus, porque ele fez dessa forma. Se você não se aceita, você está dizendo que Deus errou. Isso é pecado. Tem que ser reconhecido, tem que ser confessado. E por último, se compare sempre com Cristo, pois o caráter de Cristo pode e deve ser desenvolvido em você. Se você não tem amor, pode crescer em amor. Se você não tem paciência, Cristo em você lhe dará paciência, e assim por diante.
O caráter de Cristo pode e deve ser desenvolvido em nós que somos seus discípulos. O grande problema que tem afetado a igreja é porque muitos têm colocado a psicologia humanista acima da palavra de Deus. Isso tem gerado confusão no meio cristão. A palavra de Deus tem que ser para nós regra de fé e prática. A psicologia pode ter seus benefícios, mas em primeiro lugar está a palavra, e a palavra tem que ser a nossa avaliação para todas as coisas. Quer sejam ciências ou não, nós precisamos avaliar tudo pela palavra de Deus. E quando uma ciência, ou quando a cultura, ou qualquer outra coisa que seja, entra em conflito com a palavra de Deus, nós como cristãos precisamos ficar com a palavra de Deus. Porque todas as coisas irão passar, mas a palavra de Deus não. Porque é palavra do Senhor. E é a que pode moldar o nosso interior e nos transformar. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar teu santo nome e agradecer mais uma vez por esta oportunidade de estudo. E quero clamar ao Senhor pelos familiares, os alunos, toda a família Jovens Livres, os alunos que estão no internato, os ex-alunos que já estiveram conosco e hoje estão fora, e clamar se há, Senhor, irmãos vivendo com esse problema, lidando com isso, que o Senhor os conduza à cura, à libertação, à transformação. Faça-os entender a verdadeira base, o verdadeiro espelho que nós temos que nos comparar. E assim possamos crescer dia a dia, sendo transformados de glória em glória, para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite. Que Deus os abençoe.